Então, se você puder, então, se apresentar, falar um pouquinho sobre você, aonde você já jogou, aonde você joga, qual posição, e depois a gente entra no mérito da sua trajetória, da sua história de vida. Só para você se apresentar antes. Sou Fábio, né? Fábio Campos Luiz, mais conhecido como Fabão, né, no futebol. Comecei a jogar profissionalmente, né, no Criciúma, onde eu subi da base. Hoje eu estou no Botafogo de Ribeirão Preto, a empréstimo da Ferroviária, né? Em janeiro eu volto para a Ferroviária. E eu tenho 22 anos, né? Nasci em 99 e faz mais ou menos 2 anos que eu já estou aí no futebol, né? Profissional. Sim. Então, acho que agora, já que você se apresentou, eu vou entrar no mérito da entrevista. A principal, então, coisa que eu ia te perguntar, que queria saber, é sobre a sua história, por exemplo, o porquê e quando você começou a jogar futebol, quais foram as dificuldades, qual a sua trajetória, tentar fazer uma linha do tempo de quando você começou até atualmente. Sim, perfeito. Cara, até antes de eu começar realmente a jogar bola, era uma coisa para mim que era só brincadeira, né? Eu lembro que com 13, anos, por ali, eu me mudei para São Vicente. A gente morava em Santos. Minha família, nos mudamos para São Vicente, onde já estava estudando, né, ali pelo sétima, sexta série, e jogava bola na rua. Só na rua, né, estudava, saía da escola, chegava na rua, jogava bola, né, o famoso gol de chinelos. E eu tenho um amigo, né, onde ele me apresentou, falou que estava tendo um projeto, né, que abriu um projeto num campo próximo ali, um campo de areia, e se eu não queria participar. Eu falei, não, vamos sim, claro. E no dia seguinte eu fui, né, e nesse dia que ele me convidou, era dia 19 de março, né, no dia do meu aniversário, e no dia seguinte, no dia 20, eu fui lá no projeto, né, que era o projeto do Parceiros da Bola. Cheguei e não conhecia praticamente quase ninguém, apesar de ser ali no meu bairro. E eu fui, treinei, e todo mundo treinou, né, e ia funcionar de que no fim do treino você tinha que dar o seu nome, né, se você ia querer continuar no projeto, e tinha uma taxa que era para pagar, né, de pouca coisa, não me lembro hoje. E quando acabou o treino, vi que os meninos estavam tudo lá já dando nome e tal, e eu meio acanhado, porque a minha situação no momento era complicada. A gente morava num corredor onde tinha outras casas do lado, que era tudo de um dono só. Esse dono, a gente pagava aluguel e ele arcava com as contas de água e de luz normalmente, assim como funciona. Só que há muito tempo, há não sei quanto tempo já estava, ele não estava pagando a água e a luz. Então, o dono da luz, né, esqueci o nome que se fala aqui em São Paulo, CPFL, se eu não me engano. CPFL e a da água foram lá e cortou a água e a luz. E a gente ficou sem água e sem luz durante 6 meses ao todo. Então eu estava morando no momento sem água, sem luz, numa casa onde morava minha mãe, minha irmã mais nova, os meus 3 irmãos mais novos e eu. Então a gente morava em 5, né, dentro de uma casa, né, de sala, quarto e cozinha. Sala, quarto e cozinha, que já Um era de primeiro kitnet, ano. né? Então, isso. E então aí terminou o treino, eu falei, não tinha dinheiro para pagar a taxa, né? E como que eu queria continuar, né? Mas como que aí, depois que todo mundo passou, eu cheguei no Nilson, né? De canto, assim, falei, pô, a gente tá passando por uma situação, eu queria saber se a gente não podia, né? Se eu não podia treinar sem pagar a taxa.
Aí eu expliquei para ele a situação que eu estava e ele falou, não, quero descobrir o que está acontecendo, qual é a sua situação, né? Ele ficou bem comovido quando eu falei para ele. Foi quando ele foi lá em casa, né? Acabou o treino, a gente recolheu as coisas, eu ajudei ele a pegar as bolas e tal. E a gente foi na Kombi dele, a famosa Kombi do Nils, né? Que ele tinha na época que eu entrei. Ele parou lá na frente de casa, aí foi, conheceu minha mãe, conheceu meus irmãos, e viu a situação que a gente estava, era muito difícil. Ele falou, não, eu vou ajudar vocês, independente de futebol, eu vou ajudar. E foi aí que eu conheci o Nilson, né, o Mário Nilson de Souza, né, esse cara que é abençoado, um cara que realiza sonhos, eu falo para ele que ele é um cara que realiza sonhos. Então, ali praticamente começou. No Parceiro da Bola, nessa época, tinha 2 times, a equipe de competição e a de escolinha, né? O Nilson cuidava da de escolinha e a equipe de competição era do Kleber. Então, era o treinador, então era o mesmo projeto, só que com dois times. E eu comecei ali na escolinha com o Nilson, né? Ali no Tancredo, não. Ainda era no Guami 1, ali de areia. A gente foi treinando, ele foi me ajudando, né, com a minha família, ajudando com cestas básicas, e ele se propôs a ajudar a procurar uma casa e pagar aluguel por um tempo, né? Então, aí a gente ficou ali, né? Resumiu que fiquei 6 meses ali sem água e sem luz, e voltando para o projeto, a gente continuei treinando, mesmo com dificuldade, a gente continuou ali no Guamiú, mas depois o Nilson mudou, teve que ir para o Tancredo. Então, era cerca de que andando umas 2 horas de distância, ou 1 hora e pouca. E aí juntava os meninos ali do bairro, a gente ia de bicicleta pro treino. Só Isso que de tinha bicicleta, dia... 1h30, 2 de bicicleta. Não, 1 hora assim de bicicleta. 30 minutos, 40 minutos de bicicleta e andando dava 1 hora e meia, por aí. Daí, isso quando tinha todo mundo para ir de bicicleta, porque eu não tinha bicicleta, então eu ia com alguém que me levava, ou eu levava a pessoa por ser grande, né? Daí, quando não tinha, eu tinha que ir andando, né? Eu tinha que ir andando, independente se estava chovendo ou tempo ruim ou muito sol. Eu sempre fui porque eu acreditava que, por mais que fosse difícil, por mais que eu não conseguisse ver uma oportunidade muito clara, porque projeto é assim, né? Você está treinando, você está vendo né, o que o Nilson tem a propor. É uma bola, né, uns cones, gols, coletes. Só que comparado a meninos que já jogaram em time grande e sabe, tu se vê ali sem muita oportunidade. Você fala, pô, vou treinar aqui, vamos jogar, né? Tinha as competições, o projeto sempre foi bem na Baixada Santista. Só que eu não conseguia ver alguma coisa acontecendo, sabe? Então, mas mesmo assim, eu sempre dei o meu melhor no treino, sempre, né? Se tinha que me esforçar e treinar, eu ia. Né? Teve uma vez que eu falei que eu não ia pro treino pro Nilson, porque eu tinha que ficar com a minha irmã, né? Ele conta isso. Aí ele falou, pô, mas você quer ser jogador de futebol ou você quer ser babá? Né? Então, tipo, o Nilson, ao mesmo tempo que ele sabia que eu tinha dificuldade, ele me inspirava a treinar, sabe? Por mais que fosse difícil, eu tinha que dar um jeito para conseguir as coisas. Então, foi isso. Quando deu 1 ano de projeto, que eu tinha entrado no projeto, então, com 14 anos eu entrei. Aí no finais de ano, o Nilson sempre tinha jogos, né, competição que ia para fora, né, cidades próximas. E numa dessa competição, eu não jogava muito. Eu não jogava porque a gente viajou com a equipe de competição e eu era mais reserva, né? E aí fui conseguir jogar alguns jogos ali na competição. Machuquei meu tornozelo também, fiquei fora alguns jogos, mas eu consegui jogar. E aí terminou o ano, não, ali em meados de novembro. Aí em dezembro, acho novembro, ia fazer o Kleber, ele ia fazer teste no Flamengo. Ele ia levar 2 atletas que já tinham passagem por clube, né? O que era o Gustavão e o Rafael. O Rafael tinha passagem pelo Atlético Mineiro e o Gustavão já tinha passado por Palmeiras, por alguns times. Eu era o cru
do time de competição, né? Eu era o único jogador que tinha acabado de entrar, não tinha nenhum ano assim jogando Não bola. tinha experiência em nenhum time fora do Parceiros. Não tinha jogado tanto assim, sabe? Todos os jogos que eu joguei foi sempre muito com receio. Tinham muito potencial. O Nilson sempre viu que eu tinha muito potencial, só que eu não tinha. Né? Eu evoluí bastante no projeto durante esse tempo. E a gente foi fazer. Aí o Nilson insistiu para que eu fosse, porque ia só os dois. Levo o menino, ele dar uma oportunidade para ele, eu acredito nele. Aí o Kleber, não, ele é cru, vai chegar lá, não vai conseguir e tal. E o Nilson bateu na tecla, leva, tem espaço no carro, leva. Aconteceu que o Kleber cedeu, conseguiu me levar, o Nilson, né, conseguiu pedir, eu fui. Chegamos lá no Rio de Janeiro, né, a gente ficou, eu lembro que em Niterói a gente ia de carro todos os dias, 2 semanas de treino. A gente ia e voltava, dava praticamente umas 2 horas de Niterói a Vargem Grande. E nesse tempo, né, de 2 semanas ali, aí no final, ajuntou todos os meninos para dar a resposta. E foram os dois na minha frente, né, eu ia chamando um por um na sala. E eles não passaram. Chegou na minha vez, eu falei, pô, os caras não passaram, que já passaram em time grande, o que eu tô fazendo aqui? Chegou lá, o coordenador falou que eu passei. Daí eu fiquei como? Eu não acreditei, sabe? Eu não acreditei. Eu lembro que na época também, a minha categoria, que era o sub-15, eles estavam em competição. Então, praticamente, a gente treinou com o sub-17 de alguns que não viajaram. E aconteceu de que eu passei, né? Eu fui, graças a Deus, Deus, né, abençoou. E foi ali que praticamente começou. E eu lembro que eu fiz 15 anos, eu já estava no Flamengo. A gente foi em dezembro, fez a avaliação, eles aprovaram, aí a gente teve que retornar e se apresentar com um grupo em janeiro, né, em fevereiro ali. E foi isso. Aí eu me apresentei em fevereiro, fiz 15 anos no Flamengo. Então, deu um ano jogando bola, praticamente, que eu entrei no projeto no dia 20, e eu completei aniversário, um ano, eu já estava no Flamengo. Então, para mim demorou, porque eu comecei a jogar bola com 14 anos, comparado a outros meninos que começam com 7, 5 anos no salão. Eu comecei tarde, porém as coisas como aconteceu foi rápida, né? Algumas pessoas vão dizer que foi rápida, mas durante esse processo foi muito difícil. Então, completei um ano jogando bola assim, eu estava no Flamengo, né? Com 15 anos, eu estava no Flamengo. E fiquei no Flamengo 3 anos. Fiquei no Flamengo 3 anos, né? Ali cheguei no Sub-15 e saí na transição para o Sub-20. Então, joguei o Sub-17 todo. No Sub-20 não ia ter a oportunidade de renovar meu contrato. E no Flamengo eu fiquei 2 anos de contrato de formação. E no último ano de Sub-17 eu assinei meu contrato profissional, o que me ajudou muito depois, né? Porque quando você tem contrato profissional, qualquer clube que você vá, você tem que assinar um contrato profissional, então te dá uma garantia melhor. Então, e fora que você se profissionalizar no Flamengo é uma coisa muito boa, sabe? Onde você chega, você é bem visado. Então aconteceu que na transição para o Sub-20 eu não ia ser, né, usado, e aí eu esperei meu contrato acabar em ali abril de 2017, e foi onde eu fiquei liberado. Então, praticamente o meu começo foi esse, né? Foi no projeto ali com o Nilson insistiu para que eu fosse, né? E durante esse tempo teve treinos, teve jogos, teve competição, né? Que a gente pôde jogar e eu tive uma evolução muito grande. E tudo o Nilson fez grande parte, sabe? Esse é mais ou menos o começo, né? Quer que eu já continue para frente ou você vai perguntar alguma Antes coisa de sobre isso? você emendar nos outros times que você passou, eu queria saber qual foi assim. Você teve alguma inspiração para começar a jogar bola ou partiu de você? Você viu outros moleques jogando e começou a gostar ou teve alguma inspiração de família? Ou... Você torce para que time, primeiramente? Assunto delicado perguntar para o time que eu torço, porque eu falo que de nascença eu sou santista, né? Pelo meu pai. Meu Sim, pai também sempre sou foi santista. santista. E eu lembro que a gente ia ao jogo, né? Ao estádio, só que a gente ficava fora. Meu pai não tinha condição assim, de comprar um ingresso. Então a gente assistia em volta ali no bar. Eu lembro que eu ia naquele bar do Santista, que tem uma tatuagem do Santos na testa.
Do alemão. Que eu não sabia quem era ele. Só que é a única lembrança que eu tenho. Eu lembro que a gente ia num bar assistir o jogo que o cara tinha uma tatuagem de santo na testa. E depois, de grande, que eu fui entender que era o alemão, né? Que ele é até conhecido. Então, de nascença, eu sou santista, né? Eu ia com meu pai. E até hoje eu sou santista, sabe? Eu torço pelo Santos. Só que depois que eu fui pro Flamengo, né? Que eu convivi ali 3 anos, tive a oportunidade de assistir um jogo no Maracanã, onde o Flamengo me colocou no mundo do futebol, né? No Flamengo eu vivi coisas incríveis, Te coisas abriu muito boas. portas, né? Sim, me abriu portas. Então, tipo, eu criei um carinho, uma paixão pelo Flamengo, onde se for para assistir um jogo do Flamengo, eu torço mais, sabe, de vibrar e tal, do que o Santos. O Santos eu vou assistir o jogo, eu assisto, sabe? Eu assisto, claro que torço, dependendo contra quem for o time. Então, de nascença, assim, eu sou santista e de criação, assim, eu sou flamenguista. E a inspiração, então, para ser jogador, no caso, seria da família também? Ou A veio mais de inspiração, você? a inspiração, assim, veio mais de mim. É claro que meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, então esse processo de jogar bola, ele não estava comigo, né, onde ficou só minha mãe e meus irmãos. Ao todos, com meus irmãos, nós somos em 7, né, e minha mãe cuidou de todos, são 3 mais velhos do que eu e 3 mais novos, eu sou do meio. O meu irmão mais velho, ele sempre jogou bola, né, sempre jogou bola mais de escola, de quadra de rua, nada profissional e nunca tentou. Até porque, como ele era o mais velho, ele tinha essa responsabilidade de pai, né? Então, ele sempre trabalhou, sempre buscou ajudar dentro de casa. E minha mãe sempre foi faxineira, né? Então, o dinheiro que entrava era para manter a casa, o aluguel, né? E a comida. Então, essa era a minha realidade, sabe? E morou sempre eu e os mais novos com a minha mãe. Os mais velhos, eu tenho 2 irmãs e um irmão mais velho. Eles teve suas casas, suas famílias, e sempre foi eu e minha mãe. Então, não teve uma inspiração para o meu irmão, não, foi muito repentino, porque eu não pensava em jogar bola, sabe? Foi realmente como aconteceu. Eu comecei a jogar, começou a despertar um interesse. Pô, eu acho que dá, sabe? Eu acho que dá para ajudar minha família, né? Daqui eu acho que talvez, mesmo se eu entender ou sem esperar, talvez Deus já estava escrito de que eu poderia ajudar minha família, né? Naquela situação que a gente tinha, eu seria o abençoado para poder ajudar. E até hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado com esse dom. E eu venho trabalhando, né? Porque eu falo, né? Eu escrevo às vezes nas legendas que o talento, que o trabalho duro vence o talento, né? Então acho que apesar de você ter o talento, você tem que trabalhar muito, né? Então, a minha inspiração foi de mim mesmo, né? Foi da situação onde eu vivia, no momento onde a gente estava, de sem água, sem luz. Por mais que fosse uma situação muito difícil de eu pensar, pô, vou ser jogador. Eu nunca pensei em ir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu só via na novela, sabe? Maracanã, Flamengo, era só mais videogame. Então, foi mais, a minha inspiração foi mais a minha família mesmo, a situação onde a gente vivia, que eu comecei a entender que poderia sair dali uma solução melhor para minha vida, né? Pô, legal, assim, eu realmente eu não conhecia a sua história e eu achei legal, pô, já passou pelo Flamengo, já conheceu o Maracanã também, é um dos meus Uhum. sonhos também, conhecer o Maracanã. Eu também tinha um sonho de ser jogador também, que eu jogava de goleiro, cheguei a Uhum. fazer alguns testes para o Santos, mas, nossa, é muito difícil mesmo. Então, foi uma das coisas que eu falo que eu torço mais pelo Flamengo, porque apesar do Flamengo me dar a oportunidade de entrar no mundo do futebol, de poder realizar meu sonho, o Santos, por outro lado, não deu, sabe? Eu nunca fui fazer teste no Santos, mas a gente que é da cidade, a gente sabe o quanto é difícil quem é da cidade entrar no clube, sabe? Sempre prioriza quem é de fora. Talvez a mesma coisa seja o Flamengo, porque eu era de fora e eu sei de muitos meninos no Rio que tem a qualidade e poderia estar ali, mas
os clubes sempre, não é que sempre, mas dá mais oportunidade de quem é de fora, não Ou por sei, mas indicação, às vezes é primo de por tal indicação, jogador, da sim, comissão. Isso que, às sim. vezes o cara nem é bom, só coloca o cara por causa Então, de indicação. isso chateou muito, sabe? Então, o povo às vezes até pergunta, pô, mas tu já jogou no Santos? Quando eu falo que eu sou de Santos, né? Eu falei, não, nunca joguei. Tenho vontade de jogar no profissional agora, que já estou no profissional, mas na base, enquanto estava no Flamengo, eu não tinha vontade. Até porque, sei lá, nunca recebi a oportunidade ou nunca chegaram, então por isso que eu vou mais pro lado do Flamengo. Nossa, pô, mas legal, pô. Era um dos meus sonhos. Aí acabou não dando certo. Foi um negócio. Iluminação. Era um dos meus sonhos quando pequeno, mas eu falei, acho que não vou conseguir. Aí eu pensei em ser jornalista, porque era uma das coisas que meu avô queria ser também. Ele Uhum. chegou a fazer uma faculdade que eu fiz, mas por conta de alguns problemas na época, ele chegou a fazer outro rumo na carreira dele. Mas era um meio também de me aproximar, dos jogadores, me aproximar do Sim. pessoal que eu gosto, assim, e é uma coisa assim que o jornalista, ele pode ajudar as pessoas. Eu cheguei a fazer uma matéria agora há pouco sobre um menino que ele veio do Camarões, se refugiou, Tá no projeto, né? tá no projeto agora. E ninguém sabia da história dele, aí a tribuna ela só me passou no albergue, tem um menino que chegou do Camarões, mas não me falaram nada da história dele. Aí eu fui até o albergue, conversei com ele, nossa, o cara ficou 20 dias sem comer, ficou na posição fetal por 20 dias escondido no navio para ninguém pegar ele, porque lá ninguém trabalhava, o pai abandonou, passou por várias dificuldades. Aí ele veio para cá para tentar ser jogadora. Aí agora, depois da matéria que saiu minha, ele já foi parar no G1, a Record tá fazendo matéria dele, a Tribuna também, para TV. Então eu quero também ajudar as pessoas, sabe? Além, não quero usar, assim, meu sonho é ser repórter de TV, mas não é assim para aparecer, é para tentar ajudar mesmo. Então, só vou... É, Não, pode falar, pode falar. não, muito legal isso da sua parte, até porque o jogador ele só aparece quando tem alguém que tira isso, né? Que mostra. Porque é muito fácil, às vezes, as pessoas ver jogador, tem a vida. Não, mas tem uma história por trás, onde é muito difícil e às vezes as pessoas nem imaginam, né? O quanto que, por mais que você tenha conseguido tirar dele, né? O quanto foi difícil essas histórias, mas só ele sabe o quanto realmente foi muito difícil. Mas as pessoas, tem que ter uma pessoa que mostre, né? E esse é o papel muito importante seu, né? Onde você ajuda uma pessoa, né? Ajuda uma pessoa, não um atleta, mas uma pessoa onde poderá se tornar um atleta porque tu deu a oportunidade para ele, sabe? Então, eu acredito que, assim como eu fui ao Maracanã, ainda não joguei, né? Só fui assistir. Mas eu acredito que você também vai estar no Maracanã, né? Estando ali na beira do campo e dando entrevista, entrevistando. Então, acredito que você vai realizar seu sonho aí, assim. Sim. Na Vila eu vou em todo jogo, praticamente. Ano que vem Então, você vai disputar o Paulista pela Ferroviária, se né? Deus quiser, sim. Provavelmente o Santos deve jogar aqui, ou lá na Araraquara ou aqui, né, contra a Sim. Ferroviária. Esse ano eu joguei na Vila. Foi um sonho também, né? Eu lembro que só fui na Vila uma vez para o passeio da escola, mas quando era pequeno eu não lembrava quase nada. E essas lembranças que eu tinha do meu pai em volta, né? E eu poder estar em campo, né? Na Vila Belmiro, né? Um templo do futebol, onde Pelé, Neymar e... Né? Então foi algo que eu não esperava também, que nem estava na minha lista de sonho que eu realizei. Então, às vezes, a gente... Você Eu falei... jogou o Paulista? Sim, Paulistão esse ano foi Botafogo e Santos, aí na Vila. Ah, é verdade, 0 a verdade. 0. É que eu nem. É que o Paulista, assim. Eu não lembro de todos os jogos, assim, porque a campanha desse ano do Santos Foi muito foi boa, né? péssima. Só no último, quase caiu. Teve que ganhar do São Bento no último jogo, senão tava na segunda divisão do Paulista. É. Mas eu lembro que chegou a jogar com o Botafogo, que na época a gente não se conhecia ainda, mas, pô, legal. Era um dos meus sonhos também, mas não deu ainda. Mas então, voltando ao mérito da entrevista, continuando sobre os times que você passou, você então chegou a passar pelo Flamengo,
ia subir profissional e, no caso, eles te liberaram, o Flamengo. Isso. Aí, depois de lá, você foi para onde? Então, eu saí do Flamengo e eu lembro que eu só ia para casa de 6 meses, né? Que seriam as férias do final do ano e no meio ali. Então, quando eu saí do Flamengo, eu não ficava muito em casa, não via muito a minha família. Eu tive um momento de querer ficar em casa, sabe? Eu queria aproveitar aquele momento. Eu saí ali no meados de abril e durante esse tempo falei, eu quero descansar, não quero pensar em jogar bola, sabe? Eu acho que não estava pensando bem na cabeça. E aí chegando no final do ano, né? Eu falei, pô, Copa São Paulo. Eu tava com 18 anos, isso, 18. Eu falei, pô, quero jogar uma Copa São Paulo, né? Fora as oportunidades que tem. Foi quando eu entrei em contato com o Volta Redonda, né? O Volta Redonda me abriu as portas, né? Eu tive a oportunidade de ir pro Volta Redonda ainda na base, né? E aí eu joguei o finalzinho ali do Carioca, né? Onde tive a oportunidade também que foi muito boa. Né? Eu agradeço ao treinador, né? O Colus, que ele está lá ainda, o Neto Colus. E então eu fiquei ali no Volta Redonda uns 4, 5 meses. Eu cheguei ali no final. Aí teve a preparação para a Copa São Paulo, só que houve um problema com meus documentos e tal, e eu não poderia jogar, né? Então eu assinei um contrato com Volta Redonda, mesmo sabendo de que talvez eu não poderia receber, mas eu fui pela oportunidade que tinha, né? Eu sabia que se eu fosse jogar um campeonato carioca ou uma Taça São Paulo, seria muito bom. Fui na intenção da Taça São Paulo, só que aí não deu certo, né? Houve um problema com a documentação, nem lembro o que houve na época. Daí eu joguei o Carioca, né? Joguei alguns jogos ali, e no ano seguinte eu acabei conseguindo rescindir meu contrato com Volta Redonda e foi quando eu fui para o São Caetano, né? Mas durante esse meio tempo houve bastante coisa, sabe? Teve um tempo que eu saí do Volta Redonda, como não tinha competição, e fiquei na procura de clubes, né? Eu fui fazer algumas avaliações, um deles foi no Bahia, fui no Bahia fazer avaliação, fui no América Mineiro, e neles eu tive uma resposta negativa, né? Mas mesmo assim eu continuei trabalhando. Talvez por eu ter contrato também em vigência com Volta Redonda ainda, né? Não consegui. E foi isso. Aí depois eu fui conseguir chegar no São Caetano, né? Onde aí eu já conheci o Ciro, que é meu empresário hoje. Né? A gente não tem mais contrato, mas ele se tornou um amigo, mais do que empresário, se tornou um amigo, onde ele cuida das minhas coisas até hoje, né? E ele também me levou para a empresa que eu estou hoje, né? Que é a FPA, que são os caras incríveis também, que são de fora, eles são da Alemanha, né? Tem na Alemanha e outros lugares, mas a sede deles é na Alemanha e aqui no Salvador. Mas isso é mais para frente que aconteceu. Então, o Ciro foi onde eu conheci o Ciro. O Ciro vinha atrás de mim ainda quando estava no Flamengo, só que como eu não ligava muito, sabe? Para mim, eu estava no Flamengo, eu não tinha porque ter empresário, eu não tinha muita. Eu era bastante cru, até na mentalidade, sabe? Então, tipo, ele sempre vinha atrás de mim, só que eu não tinha. Preferi ficar com o Kleber na época, que não era empresário, era treinador, mas eu sou muito grato a ele também. E o Ciro veio atrás de mim quando eu estava desempregado, tinha rescindido meu contrato com Volta Redonda. Pô, vamos fechar comigo e tal. Eu te conheço desde o Flamengo, eu sei que você tem um zagueiro de qualidade, conheço. Eu falei, cara, eu tô desempregado, né? Pensei comigo, tô desempregado, tô aqui não sem fazer nada, vamos lá, né? Daí fechei com ele no outro dia ele conseguiu para que eu fosse pro São Caetano, né? Já com contrato assinado de 1 ano. E foi onde as coisas começaram a andar, onde eu comecei a ter a mentalidade de atleta, comecei a entender de que eu já estava ali chegando na reta final do sub-20, né, da minha de idade de base, que eu precisava ir mais a fundo, levar mais a sério ainda do que eu levava, só que ainda estava muito superficial. Eu não entendi que minha família dependia de mim,
né, de que para que eu fosse jogador dependesse só de mim também. Então a gente foi para o São Caetano, né, consegui jogar o Paulista Sub-20, né, cheguei ali na metade do ano, eu acho. Joguei o Paulistão, né, Sub-20, onde eu tive a oportunidade de jogar contra times já de nacional, né, grande. Foi muito bem recebida por todos e a gente foi para a Copa São Paulo. Copa São Paulo, onde eu pude jogar, né? Então eu tinha perdido 2 taças São Paulo, uma que era no Flamengo ainda, que eu não tive a oportunidade de estar entre os relacionados para viajar. Aí a outra que foi pelo Volta Redonda, que eu não pude jogar. E essa seria a minha última Taça São Paulo, né? E graças a Deus foi uma Taça São Paulo muito abençoada, onde a gente conseguiu chegar nas oitavas. Então a gente classificou da primeira chave, que na nossa chave estava o Santos, que por coincidência foi a primeira vez que eu joguei, acho que contra um time grande assim. Não, eu já joguei pelo Flamengo, eu tinha jogado contra time grandes, mas foi a primeira vez que eu joguei contra o Santos. E eu lembro que foi lá em São Paulo e foi o primeiro jogo que minha mãe me viu jogar. Então eu já estava ali com 19 para 20. Eu comecei a jogar com 15, então eu já tinha 4 anos já jogando bola. E foi a primeira vez que minha mãe me viu jogar. Meu irmão fez a surpresa de levar minha mãe. Ele foi, os amigos lá de Santos, eles foram assistir o jogo. Nesse jogo a gente começou perdendo de 1-0. E durante o jogo a gente virou para 2-1. E aquele dia foi incrível, foi um jogo que tinha 7 mil torcedores e eu nunca tinha jogado com um estádio cheio assim. Jogo televisionado, Sport TV, né? E eu lembro que a atmosfera desse dia estava muito boa, sabe? Parecia que eu era realmente jogador, todo mundo mandando mensagem, porque em Santos todo mundo, né? Pelo menos ali em São Vicente, o pessoal me conhece, todo mundo ia assistir o jogo. Claro que a maioria da torcida era para o Santos, né? Porque tem uns meninos ali que era nomeado já na época, né? O Santos vai ganhar fácil esse jogo e foi um jogo onde Isso em que ano, mais ou menos? Em 2019. Foi em 2019. O time que está agora de profissional deve ter vindo de Bilal. Tem alguns ali que a gente jogou. E a gente ganhou do Santos, daí o Santos ficou precário, tinha que ganhar o próximo jogo para classificar e não conseguiu ganhar. Então classificou a gente e mais um outro time e a gente eliminou o Santos praticamente, né? Então foi um dia muito incrível, né? Foi um dia muito abençoado. A gente conseguiu classificar, depois a gente pegou. Eu lembro que a gente foi eliminado para o Curitiba, né, ali nas oitavas. Aí a gente se despediu, me despedi do São Caetano também, né, agradeci. E depois eu fui para o Criciúma, né, e cheguei no Criciúma na base, né, no último ano de 20, onde eu tive a oportunidade de jogar o Catarinense também. Joguei o Catarinense, joguei meu primeiro jogo pelo Criciúma, joguei de capitão, o treinador me deixou como capitão, então tipo, foi uma outra experiência incrível para mim, né? E ficou revezando eu e o goleiro. Só que o goleiro, como ele ia pro jogo do profissional, ele era relacionado pro jogo do profissional, quando ele descia, ele era capitão, e quando ele não tava, eu era. Então eu fui ali, eu acho que 8 jogos como capitão, a gente teve uma campanha muito boa, só que a gente não conseguiu chegar para as finais. E aí chegou o fim do ano, aquela tensão, né, que era o meu último ano de base, será que eu vou subir ou não vou? Só que eu tinha um contrato até o fim do estadual do profissional, né? Então meu contrato era até o fim ali de maio, se eu não me engano, e a gente estava em dezembro, eu não sabia se eu ia subir ou não, onde houve que o Criciúma acabou caindo, né, para a série C, ano passado, caiu para a série C. E precisou dos jogadores da base, né? Porque não tinham muita condição de estar contratando. E foi onde eu tive a oportunidade de subir. Daí começou o ano, meio naquela dúvida, pô, acho que não vou jogar, vim aqui mais para completar e tal. Aconteceu que o primeiro jogo eu não joguei, o segundo eu não joguei. Daqui a pouco teve a oportunidade, você vai jogar. Eu fui descobrir que eu ia de titular na pré-eleição. Já estava ali no profissional. Claro que eu estou passando um pouco rápido a trajetória. Houve bastante coisa durante esse tempo, né? Mas descobri na pré-eleição que eu ia jogar, né? Lá em Criciúma, no estádio. Né? A gente ia jogar em casa contra Marcílio Dias, que é um clássico regional lá. Onde eu tive a oportunidade de jogar, a gente empatou 0-0, se eu não me engano.
onde eu estreiei no profissional, né? Ano passado, 2020, não, 2020, onde eu estreiei no profissional, né? Tive uma oportunidade incrível, aí joguei Marcílio, depois joguei contra o Tubarão, e no próximo jogo joguei contra o Avaí, lá no estádio da Ressacada, né? Onde a gente ganhou, foi minha primeira vitória como profissional, a gente ganhou aquele jogo, os 2 jogos tinha empatado, a gente ganhou aquele jogo na Ressacada, né? Jogo televisionado, onde a família estava toda assistindo. Né? E depois eu tive a oportunidade também de jogar contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Então, tipo, são times nacional muito grandes que eu nem sonhava em jogar e eu tive a oportunidade de jogar lá na Ressacada, joguei na Arena Condá. Essa foi mais ou menos a minha trajetória, né? Fiquei ali, depois que acabou o Catarinense, que a gente não conseguiu classificar. Não, aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia e ficou aquele todo mundo muito assustado, onde ia liberar alguns jogadores por não conseguir arcar com as despesas de pagar salários. Então, a gente tava com umas coisas um pouco em andamento, né? Porque, graças a Deus, esses jogos, eu joguei 4 jogos pelo Criciúma. Foram jogos muito bons, onde eu tive um reconhecimento, né? Que as pessoas viram. E foi aonde eu tive a oportunidade que a Ferroviária veio atrás, né? Conseguiu algumas informações. E o Criciúma estava naquela de querer liberar alguns jogadores. A gente viu que era uma oportunidade, a gente foi para a Ferroviária, né? Aí na Ferroviária eu cheguei, a Ferroviária estava na série D, né? Eu não tive a oportunidade de jogar aquele Série ano, mas D é quarta? quarta divisão da série D. Só que tá no Paulistão, né? Então era tipo uma balança. No Nacional tava no Paulistão, que no Paulistão é o maior competição do primeiro semestre, né? O Paulistão nem se compara com os outros estaduais. E só que por outro lado estava na série D. Eu não tive a oportunidade de jogar na série D, né? Só que no final do ano teve a Copa Paulista, onde estava a força máxima na série D, montaram um outro elenco para que pudesse jogar a Copa Paulista. E eu desci para jogar, né? Eu fui um dos que desceu para jogar. Então eu tive a oportunidade de jogar a Copa Paulista. Foi a primeira competição assim, que eu tive a continuidade, né? Porque no Criciúma eu joguei 4 jogos em uma pandemia, eu não consegui continuar. Aí, durante isso, passou um tempo, né? Então, eu tive a oportunidade na Copa Paulista. Graças a Deus, eu fui muito bem. A gente também teve uma boa competição, a gente classificou, jogou bem. Eu tive uma evolução. Durante esses jogos, eu tive uma evolução muito grande. E a gente caiu nas oitavas também. Né? A gente caiu com o Marcílio Dias. A gente jogou contra o Botafogo e a gente ganhou contra o Botafogo nas quartas. A gente ganhou aqui em casa e na casa deles, que eu acredito que foi onde o Botafogo também teve um pouco de referência de mim. Acabou ali a competição, né? Eu fui liberado e voltou aí fim do ano, né? Peguei as férias e voltei em janeiro. Aí em janeiro, a princípio, a gente ia jogar o Paulistão, né? Só que eu tava um pouco desmotivado, porque eu sabia que no Paulistão é contratar jogadores, né, renomados. Falei, pô, vou aqui disputar a vaga para tentar jogar. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou trabalhar para mim, vou treinar. E aí veio a oportunidade de empréstimo antes de começar o Paulistão. Falei, poxa, vai ser emprestado, não vai ser usado. Já tô vendo que eu vou começar, né, bater aqui, bater ali. Daí, pô, você vai viajar na sexta-feira, e isso era na quarta-feira. Tá bom, né? Não queria, mas acabou que não deu certo, não sei o que aconteceu, não deu certo. Eu falei, não, alguns problemas aqui ainda, você vai continuar aqui. Aí fui, treinei na sexta, no sábado teve jogo treino, joguei o jogo treino, no domingo folga, segunda é apresentação. Apresentei na segunda no fim da tarde, assim, deu certo lá no Botafogo, você vai ser emprestado. Arrumei minhas coisas e vim para cá. Cheguei numa terça-feira, né? Aí, pô, tinha Vitor Ramos, né? Que um jogador que jogou no Palmeiras, Chapecoense, time grande, outros zagueiros também que já tinham uma passagem profissional. Só que nessa semana que eu cheguei, eu treinei na terça, quarta. Na quinta, os 2 zagueiros se machucaram. Machucou o Vitor Ramos e o Vitor Ramos como titular. E o outro era reserva. Os 2 machucaram. Daí eu fiquei como titular. Daí ia ter um jogo treino no final de semana.
Aí eu joguei aquele jogo treino, fui bem, e na outra semana já era a estreia do Paulistão. Então eu cheguei ali com 1 semana e meia pro Paulistão, os 2 zagueiros se machucaram, e eu entrou na reta final ali na última semana, então não tinha muito o que mexer no time. Foi aquele time, foi ajustando, e do nada, né, do nada, depois dessa trajetória toda, Deus me abençoou mais uma vez, sem eu esperar. Eu estava no Morumbi, jogando contra o São Paulo na estreia no Paulistão. Então, para mim, foi o auge, sabe? Com Daniel Alves do outro lado, que para mim é um ídolo incrível como atleta e como ser humano, né? Pelas conquistas dele, fora outros jogadores, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar contra o São Paulo, contra times grandes. Joguei um Paulistão que, para mim, não imaginava, porque no começo do ano tava falando que não ia jogar e do nada eu tava jogando um Paulistão. Não queria ser emprestado, fui emprestado e deu tudo certo. Então essa foi a trajetória, né? Então tive a oportunidade de jogar o Paulistão, joguei todos os jogos do Paulistão. A gente não classificou, mas todos os jogos da chave eu joguei. E teve também a série C, que aqui no Botafogo é a Série C. Joguei também a Série C alguns jogos, mas sofri uma lesão que me tirou um pouco. Mas sempre estive ali, joguei a Copa Paulista também, né? Onde esse ano foi um ano muito abençoado, né? Graças a Deus. Foi vice, né? Acho que você postou uma foto com a taça prateada. No... Isso, a gente foi vice. Meu primeiro troféu, minha primeira medalha como profissional. Então, essa é a minha trajetória, né, no futebol. Claro que eu encurtei um pouco sobre as fases que tinha, né, os momentos ruins, as decepções, lesões, onde é muito, muito ruim, mas essa é a minha trajetória até aqui hoje, né? Pô, legal, mesmo. Eu que não, assim, eu não sabia nada, tipo, sobre você. Eu sabia que você jogava no Botafogo, que você era zagueiro, mas depois de ouvir toda a história que você contou, tipo, é emocionante mesmo. Só Obrigado. tanto, né, as dificuldades que você passou, quanto os times que você passou e teve destaque, ainda vem tendo destaque também, porque, né, a Copa Paulista também é um campeonato difícil. O Santos, ele não chegou também na final, vi, foi Não mal, classificou, se não me engano. nem classificou, e vocês conseguiram se destacar. Aí no ano que vem, então, você vai voltar para a Ferroviária, né? Isso, ano que vem eu volto para a Ferroviária, né, apresento dia 3, vou ter que pegar as férias, né? Apresento lá para o Paulistão, se Deus quiser. Qualquer coisa, se tiver Santos e Ferroviária aqui na Vila, a gente pode se bater um papo depois do jogo. Claro. Mas, pô, muito legal e parabéns por tudo que você conquistou. Tomara que cresça cada vez mais, quem sabe jogar no Santos ou jogar em outros times. Só desejo muita sorte, muita felicidade aí. Fico na torcida mesmo. Depois passa o seu Instagram, que eu acabei não achando, que aí eu vou te seguir, eu te acompanho também. Tá bom, muito obrigado. Só vi uma foto que acho que foi, não sei se foi a Federação Paulista, o Botafogo que postou. Mas depois me passa o Instagram que eu vou seguir. Mas, olha, parabéns, eu fico na torcida aí. Qualquer coisa, Valeu, depois. muito obrigado. Eu que agradeço aí, muito obrigado. Qualquer coisa, onde a gente marca aí depois do jogo, se vier jogar aqui ou dependendo. Hoje estou descendo para Santos, né? Porque eu estou de férias. Hoje eu estou descendo para Santos, porque eu estou de Santos. E aí depois, qualquer coisa, a gente se encontra aí. E durante tudo isso, eu sou muito grato ao Nilson, né? Porque o Nilson sempre me ajudou, né? Mesmo quando eu estava no Flamengo ainda. O Nilson continuou ajudando minha mãe, né? Com aluguel. Depois a gente conseguiu andar com nossas próprias pernas, mas o Nilson foi muito importante nessa trajetória, né? Porque o que seria de mim ali morando sem água, sem luz, por quanto tempo a gente aguentaria? E o que poderia ter acontecido, né? Poderia ter sido uma trajetória totalmente diferente. A gente sabe como é difícil aqui no Brasil viver, né? E para quem já tem estudo, para quem tem uma condição boa, então imagine para quem estava ali numa situação sem água, sem luz, tinha tudo para dar errado. Mas graças a Deus, Deus botou o Nilson, né, aquele projeto incrível, onde eu sou muito grato, né, sempre quando posso, eu sempre estou lá, sempre estou junto com o Nilson. O Nilson para mim é um pai, né, um pai que eu não tenho no momento, mas ele para mim é um pai. Ele é como uma família para mim, ele cuidou da gente, levou para casa, muitas vezes eu dormi lá, né, eu me sentia muito bem, né, e é isso que ele faz com os meninos hoje em dia.
né? Ele é um cara de coração incrível, que cuida, que quer ver o bem de todo mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas ruins, né, no meio desse futebol, pessoas que ele ajudou e hoje em dia não reconhece isso, mas para O mim cara se ele tinha perde um na pouco da... fome do dinheiro e esquece da pessoa que Sim, formou, né? Te ajudou. sim, ele se preocupava às vezes de que eu poderia acontecer a mesma coisa, só que para mim é impossível, cara, é impossível eu negar a pessoa que mais me ajudou, sabe, ajudou minha família, né? Eu fico triste por essa parte, né, porque tem pessoas que poderiam estar ajudando muito mais o projeto. Eu hoje ainda não tenho a condição de ajudar o projeto da forma que eu queria, até porque eu tenho a minha situação ainda, minha família, que depende de mim, está numa situação ainda não tão boa. Mas graças a Deus todos estamos com saúde e eu acredito que em breve eu vou poder estar ajudando o Nilson, né? Poder ajudar as pessoas que me ajudaram, mas o Nilson é um cara incrível que merece a oportunidade, merece essa atenção. Eu acredito que eu esqueci o nome dele, do menino refugiado. É o Eugênio Christian. Eu acredito que ele vai ser um jogador e também vai poder ajudar o Nilson. E esse projeto é um projeto de ouro e o Nilson é um cara incrível, é um cara que realiza sonhos. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por poder contar um pouco da minha história,